De hoje da novela Chocolate com Pimenta, você verá que Miguel fará uma grande revelação diante de todos e provará que ele é filho de Ludovico. Aninha e Miguel então vão procurar Guilherme para tentar reaver o processo. Veja também que o novo cozinheiro da fábrica de chocolate chega na cidade. Tudo isso e muito mais eu vou te mostrar em detalhes no vídeo de hoje. Eu peço para você deixar o seu like no vídeo e se inscreva no canal. E vamos para o vídeo de hoje. Bernardo então que explica que viu Miguel revirando as coisas de Aninha. Mas ele diz que era para o seu bem e que não tinha roubado nada. Dona Mocinha então disse que ele não poderia ter feito isso. Ele então disse que contou para Timóteo. Timóteo então diz que é verdade, mas que ele até já falou com Miguel. Miguel confirma que é verdade, mas que ele pode explicar tudo. Aninha então diz que Miguel traiu a sua confiança. Dona Mocinha então pede para Bernardo contar tudo o que sabe. Bernardo então se lembra de tudo e conta para Aninha. Aninha fica brava e manda Miguel ir embora agora. Miguel pede uma chance para se explicar e Timóteo ajuda dizendo que ele tem uma boa explicação. Aninha então pede para Miguel se explicar. Ele então revela que é filho do Ludovico, que sua mãe era cigana e seu pai nunca o reconheceu oficialmente. Com os olhos marejados, Aninha diz: então você é filho do meninão? Ele então diz que foi até a casa de Aninha para procurar um diário, uma prova. Olha, eu sabia que se eu intuir alguma coisa, alguma prova, eu poderia te ajudar com o processo. Se eu provasse que eu sou filho do Ludovico, eu cancelaria o processo de Jezebel. Aninha então pergunta se ele pode provar o que está dizendo. Gaguejando, Timóteo diz que ele pode sim, pois Timóteo já viu as fotografias. Vó fala que não se engana e que ela acha que Miguel é um menino bom. Ela então manda Timóteo pegar a carroça e levar Márcia até a cidade para buscar um médico para Margarido. Enquanto eles vão para o curral, Miguel mostra as cartas que seu pai o enviou. Miguel explica que seu pai sempre o ajudou e que não casou com sua mãe por ela ser uma cigana. Aninha então diz que fica muito emocionada ao saber que Miguel é filho dele. Aninha então se lembra que Ludovico avisou sobre um amigo que viria do céu, um amigo em quem ela poderia confiar. Miguel então pergunta: agora vocês acreditam em mim? Aninha confirma que sim, dando um abraço em Miguel. E Bernardo pergunta para Miguel se não tem como ele saber se ele tem algum direito na fábrica, já que ele é filho do Ludovico. Ele então diz que não tem o seu sobrenome do seu pai, mas Aninha acha melhor eles procurarem um advogado. Aninha então que conversa com sua avó sobre a generosidade de Ludovico. Enquanto isso, Márcia e Timóteo vão para a cidade. Márcia então que chega até o salão com o seu coração partido. Limpando as lágrimas, Márcia diz que tem uma novidade para contar. Ela então diz: eu vendi o salão e a nova dona é a Marieta. Tudo certo no sítio, Aninha e Miguel vão para a cidade. Bernardo pede para ir junto, pois ele quer ver a Cássia. Enquanto isso, Margarido fica sabendo e diz: mas filho do velho Ludovico, minha Nossa Senhora. Logo em seguida ele dá um grito de dor dizendo: mas minha Nossa Senhora, que dor, que dor. Dona Mocinha diz que a culpa é dela, mas ele diz que a culpa é do destino, porque quando ele quis, Dona Mocinha, você não quis, e quando você quis, eu entrevei na cama. Enquanto isso, no salão, Beto diz que não está acreditando. Márcia então diz que vai buscar novos rumos profissionais. As clientes então começam a falar mal de Márcia. Não ficando por baixo, ela então faz o maior escândalo. Beto leva ela para os fundos do salão.
Márcia, então, que se despede de Beto. Márcia tranquiliza ele dizendo que conversou com Marieta e que ela vai manter os empregos tudo certinho. Vero e Beto dizem que gosta muito de Dona Márcia e que se preocupam com ela e que vão sentir muita saudade. Márcia conta que deu o dinheiro do salão para Aninha fazer bombons. Abraçando os dois, Márcia diz que vai ter muita saudade. Enquanto isso, na fábrica, Sebastião pergunta quando ele vai poder fazer uma retirada. E Olga logo grita que também quer. Jezebel então diz que precisa olhar o caixa para ver quanto tem. Sebastião então pergunta se ela não está querendo passar a perna neles. Enquanto isso, Aninha fala para Guilherme que, se surgisse um novo fato, você disse que a gente poderia apelar pela decisão do juiz, né? Guilherme confirma que sim. Perguntando, ele diz, sim, mas que fato novo surgiu? Miguel então diz, eu. Guilherme então diz que agora entende a ajuda que ele sempre deu para Aninha. Você então é filho do Ludovico. Miguel então explica tudo e Aninha pergunta se isso pode ajudar na apelação do processo. Guilherme diz que não vê como, pois não tem nenhum documento, é inútil, não tem nada que eu possa fazer. De repente, Miguel parece se lembrar de algo e Aninha pergunta o quê. Enquanto isso, Olga e Sebastião que coloca Jezebel contra a parede para fazer uma retirada na fábrica. De repente, Roseli entra fazendo a faxina da fábrica. Sebastião então coloca Roseli para engraxar os seus sapatos. Selma entra dizendo que tem um telegrama. Jezebel então diz que está chegando na cidade o novo cozinheiro que ela contratou. Lendo o telegrama, ela diz que ele está chegando de trem e manda Sebastião ir até a rodoviária, pegar ele e levar até o hotel. Miguel então se lembra que Ludovico mandava dinheiro para sua mãe mensalmente e que deu uma casa de presente para sua mãe. E que deve ter algum documento da venda desta casa. Aninha e Guilherme então diz, tem um registro assinado pelo Ludovico na compra desta casa. Guilherme então diz que eles precisam fazer de tudo em segredo para Jezebel nem desconfiar, mas que tudo isso vai custar muito caro. Se levantando, Aninha diz que vai conseguir o dinheiro, pois ela vai fazer os bombons com as receitas secretas que Ludovico deixou e com o dinheiro apelar pela justiça e vencer o processo. Enquanto isso, o doutor que examina Margarido diz que sente muito, mas ele tá com a coluna travada. Dona Mocinha pergunta o que é preciso fazer para melhorar. Ele então diz que vai passar um remédio para dor, mas o principal é o repouso, muito repouso. Margarido diz que precisa ajudar a Aninha a fazer os bombons e não pode ficar de repouso. O doutor então diz que pode ser rápido, mas também pode demorar bastante para se recuperar. Enquanto isso, Bernardo encontra com Cássia escondido. Ele então pergunta por que Cássia não foi mais na cachoeira se encontrar com ele. De repente, Marieta que chega interrompendo os dois, ela pega Cássia pelos braços e leva para casa. Enquanto isso, Guilherme explica para Danilo que a Aninha, se ela reaver, ela tem muita chance de recuperar a fábrica, mas o problema é que ela não tem dinheiro nem para começar o processo. Ele então sugere a Danilo que dê um dinheiro, mesmo que em segredo, para ajudar a Aninha. Bravo, Danilo diz que a Ana Francisca deu o golpe do baú e que se ela não fosse tão rica, não tivesse aquela fábrica, quem sabe nós teríamos nem nos separado. Ele então diz que está decidido e vai se casar com a Olga. Guilherme então tenta abrir os olhos dele, dizendo que ele é apaixonado pela Aninha e vai se casar com a Olga. E se a Aninha tiver um segredo? Danilo então diz que se ela tivesse um segredo, ela teria contado para ele, pois os dois quase se casaram. Ele então confessa que não ama mesmo a Olga não, mas ele quer construir uma família, ele quer ter filhos. Olha, eu não quero mais falar na Ana Francisca não, Guilherme, você está proibido de falar no nome dela. Enquanto isso, Sebastião que chega com um novo cozinheiro da fábrica. Ele então leva ele para o hotel e apresenta a Margot e ele se hospeda no hotel.
Sebastião então vê doutora Sofia e vai atrás dela, e ele acaba confessando que ainda gosta de Aninha e que ele pretendia se casar com ela para dar o golpe do baú, mas que agora que ele que ficou rico, ela não quer saber dele. Doutora Sofia então fica pensativa e fala para Sebastião que ela não é mulher para ele não, pois ele precisa de uma mulher que coloque freios nele. Enquanto isso, Aninha e Miguel voltam para o sítio. Aninha compra muitas coisas para fazer os bombons. Margarido fala que gostaria de ajudar, mas que está entrevado de cama. Márcia então diz que eles estão perdidos, pois Aninha já gastou quase todo o dinheiro. E Timóteo completa dizendo que não tem mais dinheiro nem para as despesas, nem para pôr comida na mesa. Vó então diz que eles vão ter que vender o sítio para comprar comida.